Olá, meus irmãos, na graça e a paz de Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um podcast da Escola Bíblica Dominical. E hoje, mais uma vez, nessa jornada, temos super convidados que já estão aí vinculados ao nosso podcast. Nosso pastor Hugo. Pastor, é um prazer estar com o senhor hoje aqui. Alegria minha, Micael, de mais uma vez poder estar junto com vocês, contribuindo aí para o podcast aí da nossa EBD. Muito bom. E como sempre aqui, nosso vice-diretor, Aurino Júnior, na sua batalha diária, que tem que ir mexer na sua agenda, né, Júnior? Não é fácil não, mas a gente está conseguindo, graças a Deus. Graças a Deus. Na verdade é um desafio, né, pastor? Nós, quando decidimos ser professor de escola bíblica dominical, a gente sabe que precisa ter esse tempo de estudo para que a gente consiga ministrar com qualidade para os nossos alunos, não é verdade? É verdade, Micaías. Eu entendo que o desafio é grande, né? Por causa das nossas atividades, né? O ativismo é muito grande, família, trabalho. Eu imagino que para mim é um desafio, eu imagino mais ainda para vocês, que além da igreja tem as atividades seculares, mas com a graça de Deus a gente vai conseguir. É verdade, graças a Deus. Então, bem, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso podcast, né? Então, hoje estamos na jornada da lição 7, número da perfeição, né, pastor? Completude. Isso. E é uma lição que tem por título: o que Jesus fez com a Bíblia dele. Pois bem, e nesse decorrer dessa lição, nós vamos aprender que ele cumpriu, né, as Escrituras, ele aceitou a sua autoridade e, sobretudo, ele usou a Bíblia Sagrada. Então, eu queria já abrir com chave de ouro aí com o nosso pastor, fazendo o comentário inicial aí da introdução desta lição. Micaías e os professores, eu queria só ressaltar aqui uma coisa importante. O que Jesus fez com a Bíblia dele. Eu achei muito interessante a temática, porque a Bíblia de Jesus era ele próprio, né? Ele é o verbo, né? Ele é exatamente a palavra do próprio Deus, né? Ele é o verbo. A Bíblia diz lá em João 1, né? Que ele era o verbo, e no início estava com o Pai, e todas as coisas foram criadas por meio dele. O que a gente vai ver nessa lição aqui, eu acho que talvez a ênfase do autor é essa. É mostrar Jesus como o 100% homem, de como ele se comportava em vivenciar, em colocar em prática as palavras do Pai na vida cotidiana dele. Eu acho que o autor está querendo enfatizar isso. E isso aí ele vai dizer logo de início que é desanimador, né? Ele diz aqui na revista o quanto a gente vê pessoas que não têm perdido a ideia da ênfase da Bíblia como o centro da nossa vida, da nossa ética, da nossa moral. As pessoas têm perdido essa ênfase, né? A Bíblia não tem sido mais o centro. Ele coloca isso aqui muito bem, porque para Jesus ela foi o centro. Ela foi o padrão que o guiou em todas as coisas. Muito bom, Paulino. E assim, quando ele fala que é desanimador, né? E aí ele fala sobre esses púlpitos que negligenciam o ensino das Escrituras, e com isso incentivam muito as pessoas a irem atrás de experiências, a buscarem apenas isso. E a gente sabe que o distanciamento da palavra de Deus é o distanciamento do próprio Deus. Então, essa cultura que perdeu o encantamento, né, que não consegue ou não querem observar que por trás de tudo isso, toda essa realidade, existem questões de realidade última que necessitam de resposta, e a palavra de Deus ela tem resposta para essas questões. E quando a gente negligencia o estudo da palavra e fica apenas as experiências, a gente acaba perdendo esse desejo, essa vontade de saber mais sobre o Criador, sobre o plano de redenção do Senhor. Então, a palavra de Deus ela é poderosa, né? No final desse segundo
parágrafo, ele diz: a igreja descobrirá que seu verdadeiro poder está na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é poderosa. Ela se distingue de qualquer literatura porque a palavra de Deus é a única que tem a ação do Espírito Santo, né? Então, tem uma frase de John Trapp, que ele é um comentarista bíblico do século XVII, anglicano, e ele diz assim: onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. E eu achei essa frase muito interessante. E é isso que nós devemos crer em relação à palavra de Deus. Muito bom. E aí, de antemão, a gente já percebe aqui que o autor dessa lição, ele destaca um texto, né, escrito aqui por João, em Apocalipse, onde enfatiza a mensagem universal do Evangelho para toda a humanidade. E eu estava refletindo sobre esse aspecto, né? Deus é tão bom que ele garantiu que essa história fosse preservada nos escritos, sobretudo para validar sua identidade messiânica, para confirmar suas promessas e a gente a conseguir acompanhar as promessas, sobretudo para o fortalecimento da fé, porque todos sabemos que os cristãos foram perseguidos, nós temos vários relatos com relação a isso. Então, eu ter esse instrumento físico, a literatura, né, a revelação de Cristo ali, onde eu possa me confortar a ouvir, sobretudo fortalecer a fé dos cristãos, e, sobretudo, um contraponto é que evidenciava, trazia evidência para aqueles que eram incrédulos. Então, a gente consegue afirmar a nossa jornada do cristianismo porque existem todas essas evidências que estão aí postas. Diferente de algumas teorias, como, por exemplo, no Big Bang, né? Então, assim, você vai buscar fundamento teórico que justifica, a gente não consegue encontrar. E eu percebo, pastor, que Deus não precisava disso, mas por amor a mim, a nós, ele desenvolveu toda essa literatura para que a gente pudesse se fortalecer na fé e, com certeza, percebesse as evidências do seu poder na história. Não é isso, pastor? Sim, Micaías, quando você olha para esse versículo, a ênfase está muito clara, né? Da necessidade, não do homem, mas da necessidade de Deus de fazer com que o seu evangelho, que é eterno, quando o texto diz, né, seja pregado. Isso simplesmente, esse verso 6, capítulo 14, ele vai dar ênfase àquilo que o próprio Jesus já falou antecipadamente lá no evangelho, nos evangelhos, né, em Mateus, no caso 24, ele enfatiza aquela ideia de que o evangelho será necessário ser pregado em todo o mundo e depois disso virá o fim. A ênfase é essa, dessa primeira voz, né, aqui do capítulo 14, que mostra Cristo reunido como Cordeiro com os seus remidos, que são os 144 mil, que isso aqui é um número simbólico da totalidade dos eleitos. Ele não está falando de uma quantidade de pessoas fixadas, mas ele está falando 144 mil aqui é um número perfeito, completo, da quantidade daqueles que Deus vai chamar para serem seus eleitos, né? Que nós não sabemos, só Deus sabe quem é. E a gente vai observar aqui que ele vê um anjo voando no meio do céu e pregando um evangelho que não é limitado, né? Um evangelho que é eterno. E eu me lembrei que uma vez o irmão disse assim, a adoração é a parte mais importante da vida da igreja. E eu concordo. Porque lá no céu não vai precisar a gente pregar. Mas a gente lá no céu não vai precisar pregar porque as nossas mentes estarão perfeitas, santas. E o que eu quero dizer com isso? É que lá nós teremos o evangelho eterno de Deus, toda a sua palavra, em nossa mente de forma embutida perfeitamente, que não vai precisar eu estudar mais, porque o estado que eu estarei de santidade e de perfeição, a palavra estará totalmente em minha mente e meu coração. Por isso que não precisará da Bíblia, ela vai estar em mim, no meu coração e na minha mente. E aí o texto vai dizer que ele está proclamando o evangelho eterno, né? Pregando o evangelho eterno sobre toda a terra, cada nação
tribo, língua e povo. E aqui tem uma ênfase, é de que não há acepção, o seu evangelho é eterno e é pregado a todos os povos, todas as nações, todas as línguas, todos os povos. Deus não faz acepção, né? Seja negro ou branco, seja de grandes nações ou de pequenas tribos, não faz acepção de línguas. Esse evangelho que é eterno vai alcançar a todos sem acepção. Essa, pelo menos, é a ênfase que eu queria dar referente a esse texto aí do Apocalipse. Muito bom, pastor. E aí, no primeiro ponto, o autor ele já traz aqui uma observação muito interessante, né? O primeiro ponto é que ele cumpriu as Escrituras. E a narrativa aqui do autor é enfatizar que ele, diferente de qualquer ser humano existente na Terra, teve a sua trajetória, ou seja, o momento do seu nascimento, da sua infância, a maturidade, o ensino, o caráter, a pregação, a redenção, a morte, o sepultamento, a ressurreição, todos os detalhes descritos de forma antecipada. Então, ele é o verbo, né? Como o senhor mesmo falou, ele é o verbo que encarnou. Então, diferente de alguns homens que só tiveram suas histórias registradas após a sua vida, após a sua jornada na Terra, aqui nós vamos perceber nesse ponto que ele cumpre as Escrituras do que foi revelado, e aí ele vai citar vários episódios no Antigo Testamento, lembrando que nesse período, né, o Novo Testamento estava sendo desenvolvido, né? Então ele só usava aqui o Antigo Testamento para trazer a referência àquilo, tudo aquilo que foi revelado e que estava naquele momento sendo cumprido. Eu queria que a gente discutisse um pouco sobre esse cumprimento das Escrituras. Ô, Micaías, eu penso assim, eu vou dar o pontapé, depois a Aurino completa. Essa parte aqui de que ele cumpriu as Escrituras, eu achei interessante o que o autor faz, né? Ele vai falar de pessoas que nasceram como Napoleão, né? E outros grandes nomes, Shakespeare e outros, mas esses homens, nada foi falado deles com antecedência, ou foi pintado um quadro que revelasse, na verdade, quem essas pessoas seriam no futuro, quando eles nascessem. Mas é interessante que a vinda de Cristo, ela foi anunciada desde muito antes, né? Já 2000 anos antes dele nascer, já se falava dele, já se pintava um quadro sobre ele. E eu achei muito interessante que o autor coloca aqui, porque esse quadro foi pintado com detalhes, né? Quando você se depara com os profetas, por exemplo, Isaías dá detalhe da personalidade de Cristo, que é coisa extraordinária. Da sua feição, do seu sofrimento, da sua missão, né? De quem ele era de forma... a questão da sua infância, do seu caráter, da sua pregação, da forma como ele seria rejeitado, né? Isaías fala sobre isso, sobre a sua morte, seu sepultamento, sobre a sua ressurreição e ascensão. Quer dizer, a Escritura é como se fosse um livro feito para mostrar a pintura, mostrar a imagem de quem é Jesus. E a gente já tem essa imagem de Jesus antes dele nascer. Por quê? Porque toda a Escritura se cumpre nele. E aqui a gente cai naquela ideia de promessa e realidade, cumprimento, né? Por isso que não é nenhum absurdo dizer que a Bíblia tem como centro o próprio Jesus. Porque o Antigo Testamento é feito apontando para ele. A promessa, por isso que Paulo vai dizer que é sombra, né? É sombra. A sombra aqui é claro. Quando alguém está se aproximando de você por trás, a luz vai mostrar para a gente a sombra dessa pessoa. Por isso que Paulo vai dizer que é sombra, né? É como se ele está se aproximando. Eu não consigo ver, mas eu vejo a sombra dele se aproximando. A sombra aqui são as promessas do Velho Testamento, o que Deus revelou sobre o seu Filho aos profetas, através dos livros poéticos, através da lei. Tudo ali apontava para ele. E aí, essa é a parte que a gente precisa entender no Antigo Testamento. A promessa e a realidade, ou o cumprimento da promessa. E aí eu devo lembrar a vocês que a todo instante Jesus está querendo mostrar para nós que ele está se cumprindo a Bíblia através da vida dele aqui na Terra. Quando lá em Marcos, lá em Lucas 4:21, ele se levanta e faz a leitura do pergaminho, né?
que é baseado em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele diz assim, no capítulo 4, verso 21, ele diz: então disse Jesus, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Quer dizer, aqui fica claro, ele cumpriu as escrituras, ele não teve uma preocupação de fazer aquilo que talvez ele desejasse em algum momento fazer, mas ele rendeu o seu desejo a fazer a vontade do Pai, que era exatamente cumprir o que estava escrito. E isso aqui traz um grande ensinamento para nós, além de promessa e realidade, né? Promessa e cumprimento. É a submissão dele, reconhecendo a autoridade da Escritura como aquilo pelo qual ele deveria guiar a vida dele. Essa é uma lição importante para os professores darem aos alunos. Bom, Júnior, algum complemento com relação a esse tópico? Só complementando, o próprio Jesus diz em Mateus 5, do 17 ao 20, né, não pensem que vim abolir a lei os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Isso. E ele continua dizendo, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Então, a vida de Cristo, que é um exemplo para todos nós, né, que devemos seguir, devemos nos conformar à imagem dele, se até Cristo reconheceu, né, a autenticidade das Escrituras e a sua importância, quanto mais nós, né, devemos segui-la, assim como Cristo reconhecia essa autoridade das Escrituras. E como foi falado, né, mais à frente, na próxima página, a gente vai ver vários exemplos de profecias que foram faladas. Como Jesus diz em 1 João 3,8, quando João diz que Jesus veio destruir as obras do diabo, né? E como o pastor falou também, mais de 700 anos antes de Cristo, Isaías deu aquelas características literais, né, que Jesus iria padecer, e tudo foi cumprido conforme havia sido escrito, né? E o próprio Senhor, ele sabia, ele conhecia tudo o que viria a acontecer com ele. Muito bom. Ô Micaías, me permita. É interessante que o autor aqui, ele vai fazer, isso é importante, os professores, ele vai fazer um dualismo aqui, né? Por exemplo, ele vai falar da semente da mulher, esmagaria a cabeça, né? Do que vem da linhagem de Abraão, que precede da casa de Davi, porque Davi vai dizer que seria um reino eterno. Tudo isso apontando para Cristo, né? Será precedido por uma mensagem e o cumprimento dela. Nascerá de uma virgem, como foi profetizado por Isaías 700 anos, mas você vai olhar para Moisés já há quase 2000 anos, já profetizava sobre um grande legislador que viria sobre Israel, né? Nasceu em Belém, aí você vê a promessa feita em Miqueias e o cumprimento no Evangelho de Mateus, né? Que seria odiado e desprezado, o Salmo 22 vai mostrar isso. Ele vai mostrar que iria ressuscitar aquele diálogo de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. É interessante que eu sempre, quando eu olho para esse texto, a gente coloca ali a ideia de que Jesus podia dar uma aula de história, uma aula de filosofia, de psicologia, e ele vê aqueles discípulos abatidos, o que é que ele faz? Ele enche os seus corações da esperança da palavra. Vocês não estão, tanto que ele vai dizer, vocês não estão lembrados que a Escritura diz que ele precisava morrer e seria ressuscitado ao terceiro dia. Olha a ênfase de Jesus na Escritura, no cumprimento da sua vida, né? Como ele reconhece a autoridade, a superioridade, a eficácia da Escritura ali, diante daqueles discípulos entristecidos, abatidos. E ele sabe que essa Escritura é que vai reanimá-los, vai lhe dar esperança, porque nela está o cumprimento da vontade de Deus. Quer dizer, vocês estão tristes porque ele morreu, mas a Escritura não diz, não relata que ele teria que passar por isso. Quer dizer, até essa questão da sua morte e ressurreição está baseada na Escritura. Tudo que ele fez é cumprimento da Escritura. E essa era a forma dele glorificar o Pai, né? No capítulo 24 de Lucas, versículo 27, nessa passagem do caminho de Emaús, ele fala assim, que Jesus expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus ele pregou aqueles dois homens, e a gente vê como a decadência, né, de pessoas que desprezam as Escrituras,
o ensinamento correto das Escrituras para se apegar a outro tipo de ensinamento. Verdade. Muito bom. E aí, uma sugestão para os professores é que neste tópico 1, você pode pedir para os alunos fazerem uma leitura, né, da profecia e o outro faz a leitura do cumprimento para que a gente consiga perceber essa conexão que o nosso pastor aí está trazendo com o Júnior. Exatamente. E aí, vai ter o item 3, né, que precede a casa de Davi, um duplo cumprimento, porque pode ser que os alunos venham a perguntar. Há um cumprimento de Salomão e também há um cumprimento em Jesus. Então, o texto, inicialmente, ele vai falar, né, desse rei que precede aí, vai suceder Davi, e ele vai também falar do contexto messiânico que é Jesus. E o autor aqui faz uma observação importante, pastor, que ele diz que encerra em Jesus, o cumprimento é em Jesus. Ninguém, depois da linhagem de Davi, vai ter esse mérito, né, de continuar o reinado. Então, ele se encerra aí, esse cumprimento em Jesus. E, inclusive, ele coloca aqui, né, não existe evidências hoje de como, né, se notar, perceber essa linhagem de Davi nos tempos atuais. Então, se encerrou o cumprimento ali no tempo de Jesus. Ô, Micaías, não, pastor? Vá, conclua. Não, por favor, pode ir. Não, isso que você colocou é de suma importância, porque você precisa ver que as promessas do Antigo Testamento, elas tinham cumprimento presente, né, e cumprimento futuro. Você se depara com os textos do Antigo Testamento, eles sempre têm um cumprimento local, presente, né, para aquela cultura, para aquele momento, mas nela estava a promessa do Messias. Por exemplo, quando fala do reinado de Davi, de um trono que se estabeleceria pela eternidade, alguns faziam uma leitura de Salomão. Não deixava de ser uma ênfase ao reinado de Salomão, mas mesmo Salomão, como rei, é aquilo que a gente vai falar dos ofícios. Aponta para o rei perfeito, que é Cristo. Como dos profetas, aponta para Cristo. Como dos sacerdotes, aponta para Cristo, que é o sacerdote perfeito. É tanto que esse exemplo você vai ver que a gente já viu isso aqui sobre Jesus, o descendente de Abraão, que seria aquele que teria uma descendência enorme, incontável. Abraão entendia que era um filho que Deus iria lhe dar. Só que o Senhor Deus estava falando não só de um filho do presente, estava falando de um descendente dele eterno, que era Cristo, que traria uma descendência maior, como a areia da praia e como as estrelas do céu. Sempre as promessas feitas por Deus no Antigo Testamento tinham uma conotação local, presente, cultural, mas principalmente no futuro, porque apontava para Cristo, o cumprimento da promessa. E aí, só para concluir essa parte, a gente deve lembrar, nessa parte aqui do cumprimento e da promessa, que quando vai falar dos profetas, a Escritura vai dizer no Novo Testamento, nos Evangelhos, que João Batista teria sido o último nascido de mulher. Por que o ministério profético termina em João Batista? Porque depois de João Batista vem o profeta maior, perfeito. Aquele que não precisa mais de nenhum exemplo, é Cristo. Quer dizer, tudo se cumpre nele. Por isso que a ênfase é importante que coloque isso aí que você bem colocou, Micaías. E faça essa ênfase, a promessa e o cumprimento. Exatamente. Eu lembro do que Ageu escrevia, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Naquele contexto, as pessoas inicialmente achavam que era a reconstrução, né, do tempo de Salomão, mas apontava justamente para o contexto messiânico, né? A glória contínua. Sim. E que não era uma glória manifesta num templo físico, não. É que essa glória seria maior derramada sobre nós, que agora nós somos o templo. Isso era o que Ageu estava vendo. Exatamente. E aí, a gente acaba já entrando no segundo tópico aqui e acaba validando o que a gente já falou, né? Jesus, na sua narrativa, no seu cotidiano, ele discutia, dialogava com as pessoas ao redor, trazendo a Bíblia, a sua autoridade, dando ali a evidência necessária, se referia a ela como uma palavra de Deus, né? Mostrava lá o reconhecimento da sua autoridade, reconhecia os milagres, quando ele faz alusão com relação a Jonas. Então, o próprio
Jesus é exemplo que ele não fala por si só, ele por ser o verbo, ele está ali evidenciando a sua palavra, né? Então é um comportamento que nós cristãos também temos que ter. A gente tem que, por isso que a gente precisa estudar a palavra para que o nosso falar, o nosso louvar, ele seja reflexo do que a gente tem aprendido aqui à luz da palavra do Senhor, né, pastor? Sim, Micael, quando a gente chega nesse segundo ponto, que é um ponto até repetitivo aqui, né? Falar da questão da autoridade das Escrituras, a gente sabe que a gente enfatiza não só a autoridade, a gente enfatiza outras qualidades, a inerrância, a suficiência da Escritura, e outras qualidades que a gente já enfatizou aqui sobre a pessoa de Cristo e sobre aquilo que compõe, que dá à Escritura a autoridade que ela tem. E essa autoridade dela é dada a ela, como palavra de Deus, por causa do seu autor. Porque essa palavra é eterna, ela é poderosa, todas as qualidades que ela tem por causa do seu autor. O seu autor é onipotente, ele é eterno. Todas essas qualidades que estão inerentes à natureza de Deus refletem-se na sua palavra, na sua revelação, né? Naquilo que ele quis revelar de nós. E interessante que esse ponto aqui, o que o autor vai colocar aqui, os pontos, né? Ele se referia a elas como palavra de Deus. Esse texto aqui é um texto que vai falar sobre quando Jesus prediz a sua morte e sua ressurreição. Era exatamente isso que ele estava enfatizando para os discípulos no caminho de Emaús, né? Mostrando para os discípulos dele, naquele momento, aqui em Mateus 19, que ele haveria de morrer, de dar-lhe a vida dele, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Está lá no capítulo 19, o verso 30 e 33. E eles nada compreenderam. Quer dizer, olha que privilégio nós temos hoje, e é isso que os professores devem enfatizar. Os discípulos daquela época não conseguiam entender que a vinda de Cristo, em tudo que ele faria, né, tudo que ele iria passar, era cumprimento da Escritura prometida. É isso que Jesus está ensinando aqui nesse texto de Mateus 19, né? De Lucas 18, me desculpe, irmãos, Lucas 18, 31 a 33. Ele está querendo enfatizar exatamente isso, essa ideia de que ele estava totalmente submisso a cumprir a Escritura. Ele estava se referindo a ela de uma forma total, né? Ele está aqui mostrando a autoridade dela. Ela não pode falhar, como ele já diz em outros momentos. Pelo menos inicialmente é isso aqui que eu queria enfatizar. Os professores precisam colocar isso com ênfase, com coragem, com interpridez, que a palavra de Deus é autoritária, ela é absolutamente a palavra de Deus, e por isso Cristo seguia por ela. E isso mostra que ele reconhece essa autoridade. A autoridade mesmo, que é verdade. E aí, Júlio, comentários com relação a esse tópico 2? Assim, só acrescentando aqui esse fato de Jesus aceitar a autoridade da Bíblia, que é uma característica muito grande a respeito disso, que ele não quis trazer um ensinamento novo ou diferente, né? Mas ele veio para cumprir tudo aquilo que havia sido prometido. Então, o autor diz aqui, deixe bem claro que aceitar a autoridade da Bíblia é obedecer e seguir o que ela diz, né? Então, Jesus fez isso, ele obedeceu e seguiu toda a palavra de Deus. Ele não desmereceu, né, o que havia sido escrito por homens falhos, pecadores. Pelo contrário, ele confirmou e cumpriu tudo aquilo, né? E o autor fala aqui, né, que fale das pessoas e até de igrejas que se preocupam excessivamente com Satanás, querendo exorcizá-lo, sem contudo ser possuidores de autoridade bíblica, né? E é isso, né? Tentar explicar a Bíblia de acordo com o nosso próprio conhecimento e não por ela mesma, né, é um fracasso na certa, né? Porque Jesus explicava as Escrituras, né? Isso era uma coisa constante no seu ministério. Interessante, Micael, que o que Aurino está colocando, a autoridade sempre é a ideia de atribuir a alguém poder.
Nesse caso de Cristo, ele não precisa atribuir poder à Escritura. Ele aqui reconhece o poder que a Escritura já tem. Por isso que a ênfase de Jesus aqui não é oferecer poder ou reconhecimento da Escritura, atribuir à Escritura poder. Não, ele está reconhecendo, ele está querendo deixar para nós o exemplo do porquê precisamos deixar ser guiados pela Escritura. Porque ela tem em sua própria natureza poder, né? E o exemplo dado por Jesus é uma coisa extraordinária. Ele está dizendo para nós que nós não podemos caminhar a vida cristã sem que não seja reconhecendo a autoridade e o poder da Escritura e deixar ser guiado por ela. Esse aqui é um ponto importante. E aí ele já dá sequência, né, a garantir a veracidade dos milagres registrados na Bíblia. Esse primeiro milagre aí, o de Jonas, onde algumas pessoas acham que é uma história, algo que é uma história que não foi verídica, mas o próprio Cristo, ele reafirma, né, esses milagres registrados na sua narrativa, não é isso, pastor? Exatamente, Micael. A gente sofre com essa ideia deixa-me contar uma experiência rapidamente. A gente tem na família um rapaz que é árabe, né? E é professor, é um pós-doutorando da Universidade Federal da Paraíba, Fábio Daia. E ele um dia me questionou sobre, não, mas Adão não existiu. Adão era um nome dado a todos os homens, né, no início, né? E aí, quando eu, conversando com ele, eu relatei que Paulo faz menção de Adão, né? Paulo faz menção de Adão quando Paulo escreve uma das suas cartas, lá em 1 Coríntios 15:45, ele vai dizer, porque está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, né? O último Adão, porém, é feito espírito vivificante. E ele vai dizer também que por um, que foi Adão, ele cita Adão, entrou o pecado no mundo, né? E por outro homem, que seria o Cristo, veio a salvação, o perdão, né? E é interessante que a Escritura sempre dá ênfase a isso. Adão foi iludido por sua mulher, Eva, enganado, e caiu na transgressão. Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo 2, verso 14, né? Judas vai dar ênfase a homens como esse, né? Como Enoque, o sétimo depois de Adão, mostrando novamente que Adão era uma pessoa real, né? O caso do próprio Jesus, que vai citar o caso de Jonas, que é tão tido como uma história fictícia, que Jonas, como é que pode um homem sobreviver 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, né? E Jesus vai dizer que verdadeiramente vai respaldar que aquela narrativa não é simplesmente uma narrativa falácia, mas é real. E é isso que o autor está querendo enfatizar aqui. Jesus vai confirmar, né, todas essas histórias, mostrando que tanto Jesus como os seus apóstolos enfatizam. E aí ele dizia para mim assim, Fábio, não, Adão é simbolicamente a representação dos homens. Não é isso não. Paulo está falando de Adão como um homem, como uma pessoa que existiu, que foi casado com Eva e que teve filhos, né? Nós não podemos negar. Por quê? Porque para eles entendem que Adão é fictício, mas quando Paulo vem e testemunha sobre Adão, quando o próprio Jesus vem e testemunha sobre Ló, sobre a sua esposa, sobre Jonas, isso é uma confirmação da realidade dessas pessoas, desses personagens bíblicos. Muito bom. E culmina no quarto, Júnior, que é o momento que começa a ser escrito aí o Novo Testamento e ele, o próprio Cristo, ele garante todo esse suporte para que homens, né, os seus discípulos, possam escrever o Novo Testamento respaldado, né, na condução do Espírito Santo, toda a verdade que precisava ser ainda, né, descrita ali nessa revelação progressiva. E aí, a gente pode aqui encerrar aqui esse segundo ponto. Mas ô Micaías, não, pastor? Me permita pontuar uma coisa aqui que eu achei interessante, só para complementar aqui, né? Você observa que tem um material muito bom que eu
de um autor agora que me foge o nome. Rapaz, como é o nome? Recabil. É um material, comentário do Novo no Velho Testamento. E é interessante que esse trabalho que esse autor faz, ele mostra, ele comenta os textos do Novo Testamento, mostrando onde está a raiz desse texto que é lá no Antigo Testamento. E esse tipo de material é muito importante porque as citações que a gente vê no Novo Testamento não é uma invenção dos apóstolos, nem do próprio Cristo, né? Eles não estão ali elaborando uma palavra ali da parte deles, não. E aí eu vou concordar com os reformadores, como eles dizem assim, que o Novo Testamento é o Antigo Testamento peneirado. Quer dizer, os apóstolos e o próprio Jesus pegam o Velho Testamento, colocam na peneira do Novo e ele sai melhor degustado, mais fininho. A ideia é muito clara. O Antigo Testamento não deixou de ser palavra de Deus. Agora eu preciso interpretá-lo a partir do Novo, vendo como ele está se cumprindo no Novo, para que eu possa entender de onde ele veio e qual é a aplicação, a interpretação correta dele agora no cumprimento em Cristo. Isso é um ponto muito importante que a gente precisa ressaltar, né? Que a escritura do Novo Testamento, ela não é na sua totalidade, uma nova revelação. Ela é uma revelação baseada naquilo que Deus já falou no Antigo Testamento, né? Que vem para ser aperfeiçoado e cumprido no Novo. E essa parte aqui que Jesus coloca selo sobre o Novo, é que ele está forjando o Novo, mas com base no Antigo. Isso aqui é uma coisa importante que a gente precisa enfatizar. Exatamente. E a gente pode entender também, pastor, que esse selo, o senhor até já falou sobre isso em alguma pregação, né? O selo como aquilo que finaliza ali um processo, onde culmina tudo o que precisava ser escrito. Eu poderia também entender nesse contexto que o Novo Testamento e o selo de Cristo ali encerra toda a revelação? É porque a ideia aqui é muito clara, é exatamente isso. Cristo vem para a conclusão, né? Porque ele é o apogeu da revelação. A Escritura se fecha nele, né? A última revelação é ele. O máximo da revelação é Cristo. E aí você observa que o que é que Cristo faz? Essa revelação vai ser concluída, mas eu vou enviar para vocês um Consolador. É o que o texto está querendo enfatizar. E o Espírito Santo vos guiará nessa verdade. Ele vos fará lembrar tudo que vos tenham dito. A ideia é muito clara. É que ele fecha a revelação, conclui a revelação nele, mas ele agora nos dá o Espírito como selo. Ele sela a revelação e conclui essa revelação, mas ele põe em nós o selo, que é o Espírito Santo. O sinal de que esse Espírito vai nos iluminar, nos fazer lembrar, nos fazer entender o que é que o próprio Cristo quis dizer referente a essas profecias do Antigo Testamento. E é isso que vai acontecer em João 14 e João 16. O Espírito Santo é dado por Cristo para nos dar o entendimento, né, a dar luz sobre o que é a Escritura. E não só a dar luz a nós já crentes, mas até antes de ser crente. Porque a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo trará o convencimento, né, do pecado, da justiça e do juízo. Vai converter os corações dos homens, né, do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16, né? Quer dizer, esse é o fechamento. Ele é o selo do fechamento da revelação, mas ele nos dá o seu Espírito como selo que habitará conosco até o dia do resgate, né, do penhor, que é quando ele vem para nos buscar. E esse Espírito vai estar nos ensinando, nos auxiliando, para que a gente possa viver essa revelação, a Escritura na nossa vida. Muito bom. Júnior, eu queria que agora a gente entrasse no terceiro item agora da nossa lição, terceiro e último, né, na verdade aqui, ele já é um pouquinho maior, mas voltou aqui no terceiro item, ele fala nessa perspectiva aqui da passagem que Paulo, né, orientando ao jovem pastor Timóteo, né, que ele precisa se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra. No seu entendimento, depois eu vou querer ouvir do pastor, mas
Para tu, o que seria um cristão manejar bem a palavra? O que é que eu preciso fazer? Né? O que é que você faz, mano, como cristão, para manejar bem a palavra? Bem, como o Paulo diz, né, procura apresentar-te como a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Então, se ele dá essa exortação, é porque nós podemos buscar esse conhecimento através do Espírito Santo, né? Ele nos capacita a manejar bem. Então, se não buscarmos, se formos buscar o conhecimento pelo nosso próprio entendimento, a gente não vai conseguir, mas a dependência dele. Então, eu acredito que manejar bem a palavra da verdade é principalmente a dependência de Deus, né, para que ele possa conduzir o nosso entendimento, trazer a iluminação do Espírito Santo para que a gente possa compreender a palavra de Deus. Muito bom. E aí eu já passo a bola para o pastor. Pastor, baseado no que o Júnior está falando, que está totalmente correto, eu tenho aqui o Espírito Santo, né, que é o Espírito Consolador, que vai garantir que ao ler, se a gente for ler o conteúdo da Bíblia, o Espírito Santo vai nos ajudar a compreender. Mas existe também um lado do esforço humano. Eu não sei se isso pode ser também reconhecido, pastor. O Espírito Santo tem o seu papel, mas eu também preciso abrir mão, né, de fazer algumas coisas para sentar, para ler, para estudar. O senhor também entende que existe também um esforço humano, ou o Espírito Santo só opera especificamente em algumas pessoas para fazer essa compreensão da palavra de Deus? Micaías, eu acho que eu entendo que a Aurino colocou muito bem aí essa parte do manejar bem, né? Que é a ideia de cortar de forma reta, sincera, pedaços justos, né? A ideia do manejar bem é saber dar o corte na medida certa, né? Em linha certa, dividir de forma correta. O construtor de tendas, né? Trazendo a referência de sua profissão. Isso, lá de trás. Mas eu acredito aqui que Paulo também está olhando para um soldado romano, né? Porque quando ele escreve Efésios, ele escreve da prisão, ele está olhando para um soldado romano quando ele dá as armas da nossa luta, né? O escudo, a espada. E aqui não é diferente. Quando Paulo vai falar da Bíblia como a espada, como a ideia de manejar bem, ele está falando como de um soldado que sabe como usar a sua espada, a sua arma, né? De como cortar, a proporção, a força que deve ser feito para cortar de forma correta. E é isso que Paulo está querendo enfatizar, a ideia do zelo, do saber cortar corretamente a partir da Escritura. Por isso que o que Paulo está colocando aqui é que Timóteo precisava ter a cabeça, a mente cheia da palavra. Porque a nossa mente cheia da palavra, você vai conseguir usá-la de forma reta, de forma justa, fazer cortes lineares, né? Quando, assim, de forma suficiente, necessária. A ênfase é exatamente essa, é saber usar a Escritura de forma que ela possa ser usada adequadamente às circunstâncias que precisa que ela seja usada. Esse era um ponto que eu queria enfatizar, né? Só para complementar aí o que Aurino já tinha falado. E essa outra parte que você falou, me lembra aí que eu fugiu agora a mente. Então, eu queria falar o seguinte, a interpretação a gente sabe que é dada pelo Espírito Santo, mas será que é natural perceber que existem algumas pessoas que têm mais dificuldades de ler e conseguir interpretar? E a minha pergunta para o senhor é o seguinte, eu sei que o Espírito Santo tem um papel muito importante, sim, mas existe um papel também nosso de abrir mão de algumas coisas, sei lá, de alguma atividade e focar no estudo para que o Espírito Santo possa me conduzir nesse entendimento? É porque a gente vive a era da iluminação. Teve a era da revelação, da inspiração, para que a Escritura chegasse a nós. Ela já chegou, o cano foi fechado. E qual é a parte nossa agora dessa geração?
é da iluminação. O que é o processo da iluminação? É pedir a Deus, através do Espírito, que Ele nos dê a luz para que possamos entender, ter o entendimento, a interpretação correta da Escritura. E nesse ponto que você coloca, Micaías, eu acho que é muito importante que a gente lembre que existe a soberania divina pelo seu Espírito em nos trazer a luz, certo? Mas é preciso também ver a responsabilidade humana. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 7, ele diz assim, quando ele vai falar ali dos dons, né, a partir do verso de número 3, ele vai falar dos dons. No verso 6, no verso 7, ele diz assim, ó, e ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Isso quer dizer que a gente precisa tirar essa ideia do sobrenatural ao extremo. Deus já revelou sua palavra, não existe mais nenhum mistério. Agora, eu preciso orar e preciso estudar, se esmerar nela para entender essa revelação. Aprove a Deus determinar que o conhecimento dessa revelação, o entendimento dessa revelação viesse por obra do auxílio do Espírito e a minha dedicação em estudá-la. É preciso fazer a minha parte. Por isso que a expressão usada por Paulo aqui em Romanos 12, 7 é aquele que ensina, aquele que prega, esmere-se no fazê-lo. É preciso que eu me debruce sobre a Escritura, que eu a estude, e quando eu começo a estudar, aquelas partes que parecem ser incapazes de eu entender, o Espírito vai me auxiliar. E não foi isso que Jesus disse. Eu vou para o Pai, mas rogarei ao Pai que envie outro Consolador. O Espírito Santo da promessa, está lá em João 16. Ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Quer dizer, para ele me auxiliar, eu preciso saber o que é que tem na Escritura. Eu preciso ler, estudar, para que ele possa me fazer lembrar, para que ele possa me instruir, me dar luz. Sendo assim, por isso que essa é a grande ênfase de quem quer pregar a palavra, quem quer ser esse instrumento da pregação. As pessoas não entendem que ele precisa ser um escravo da palavra, ele precisa se esmerar, estudar, se cansar à luz da palavra, para que a luz do Espírito venha sobre ele, o entendimento correto das Escrituras. Aí o Espírito Santo não vai ajudar os preguiçosos, né? Vai ajudar aqueles que se dedicam, se esmeram, que leem, que buscam o entendimento dessa revelação, que aprove a Deus ter determinado que fosse assim. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 15, eu acredito que é 15, quando ele diz, o que foi escrito para o nosso aprendizado. Né? Eu preciso me esmerar nesse conhecimento, nessa revelação, para que eu possa me aprofundar no conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus não é místico, não é sobrenatural, é através da Bíblia. Nós somos exortados desde o Antigo Testamento, né, quando ele fala com coragem na cabeça dos teus filhos, ensina, né, ao deitar, ao levantar. Então, é uma exortação para nós. Então, nós temos essa responsabilidade de aplicar aos nossos filhos, e também a palavra de Deus é nosso alimento, né? O alimento a gente não come hoje para comer daqui a uma semana, um mês. O alimento precisa ser diário, né? E por isso que a gente deve buscar sempre o entendimento da palavra de Deus. Muito bom. Eu posso também tirar um outro entendimento, que é a ideia de manejar bem a palavra da verdade, é para que nos púlpitos não seja usado para discursos eloquentes, palavras, jargões, histórias, testemunhos, mas a palavra da verdade. O que a gente tem percebido é que muitas pessoas estão se convertendo a um tipo de pregação que é diferente do que está aqui, né? Possivelmente pega um único versículo, Jesus chorou. E a partir desse Jesus chorou, então olha o Brasil, chore você também. E aí começa a trazer um corte errado, né? Uma interpretação errada, levando a movimentos, né, emocionais, de sensação, onde as pessoas não estão sendo alimentadas com a palavra da verdade, que é o que o Paulo aqui está exortando a Timóteo, né?
que ele seja esse instrumento de falar de forma cirúrgica, acurada, aplicável na vida das pessoas, a palavra da verdade, que é o que está contido na Bíblia Sagrada, para que erros possam ser evitados. Não é isso, pastor? Exatamente, Micael. Aí eu só reforço as palavras de Pedro, né? Pedro, acho que é na segunda carta, ele vai enfatizar uma coisa interessante. Ele vai dizer que aquele que fale de acordo com os oráculos de Deus, com as profecias de Deus. Eu não sei onde é que alguns pregadores ainda não conseguiram entender. Eu não consigo. Eu acho que é falta de luz, de iluminação na mente. Foi isso que um dia desabrochou a minha mente. Peço a Deus que desabroche outras mentes, como tem desabrochado, para entender que eu não posso falar de mim mesmo. A pregação, ela não é uma aula de filosofia, de psicologia, da história. Não, eu preciso entender que a autoridade não está em nós, a autoridade está na palavra. Eu preciso chegar no púlpito e eu preciso dizer como Calvino. Calvino tinha uma preocupação nos seus livros de perfis piedosos, que vai falar sobre o ministério de Calvino. Ele dizia uma coisa que até hoje eu guardo comigo. Ele dizia que quando eu subir no púlpito, eu não quero que nada mais me chame a atenção, nada mais chame a atenção em mim, senão da própria exposição da palavra. Quer dizer, o que é que ele está querendo dizer? É que a minha gravata não tem que chamar mais atenção, a roupa que eu estou. O que eu tenho que fazer que chame a atenção quando o rebanho me veja subindo ao púlpito para pregar, ou eu que esteja pregando, é que aquilo que chame a atenção em mim, deles em mim, seja a exposição, a leitura, a explicação e a aplicação da palavra ao coração do povo. Que eles não notem outra coisa senão o quanto você prega a palavra. E esse ponto de João Calvino é extraordinário, né? É extraordinário porque alguns pensadores diziam assim, João Calvino, ele não é eloquente como foi João Crisóstomos, né? Ele não era tão de uma oratória tão perspicaz como era Agostinho de Hipona. E aí o cara começa a falar das qualidades de outros grandes autores da história. E por que João Calvino foi considerado um grande pregador? Porque ele quando ia pregar, ele só fazia uma coisa. Ele fazia a exposição da palavra. Pronto. É isso que o Senhor espera dos professores, dos pastores, dos presbíteros, dos oficiais, daqueles que se propõem a pregar a palavra. Entenda como Cristo, que a palavra deve ser aquilo que guia o nosso coração, guia as nossas palavras, guia as nossas atitudes, rege os nossos projetos, os nossos sonhos. E por isso que a gente chega nesse ponto aqui, né? Que ele usou, né? Usou a Bíblia. A Bíblia era parte da sua natureza, da sua essência, e seja também parte da nossa vida. Exatamente. E ele estava tão apropriado da palavra que quando veio o maligno, o mal, Satanás, ele estava pronto, né, para contrapor a todas aquelas artimanhas do inimigo. Isso também na nossa vida. Então, se eu não estou cheio da palavra, né, possivelmente o que eu vou devolver para esse mal é muito mais coisas relacionadas a mim, à carne, né, à limitação humana, mas quando eu estou cheio da palavra, eu respondo o mal com a palavra. E aqui é uma forma eficaz da gente derrotar o mal com a palavra, né, pastor? E Júnior, eu queria que vocês agora comentassem a partir desses próximos pontos que ele mostra as evidências desse uso da palavra. Ele começa aqui nesse enfrentamento com o diabo. Júnior, pode começar aí. Peraí, deixa eu achar aqui. Pronto. Ele enfrentou o diabo, né? Tem aqui as referências e ele dá um destaque ao que Cristo falava, né? Toda vez que o diabo vinha com uma investida, com uma proposta, e aí Jesus respondia, está escrito. Então, ele poderia falar por ele mesmo, mas não, ele utilizou a palavra de Deus, né? Ele utilizou a palavra de Deus para que o diabo fugisse ali naquele momento, né, e fosse derrotado pela palavra de Deus. E essa é bem prática nessa passagem, e nesse segundo ponto ele diz que ele enfrentou as pessoas que o criticavam.
Então, não apenas o diabo, né, mas o pensamento, o entendimento humano também, que por muitas vezes errado, né, havia um falso entendimento por parte dos saduceus, dos fariseus, e Jesus, nesses momentos em que ele nessas ocasiões, ele falou sobre a palavra de Deus, e isso era suficiente para explicar e trazer a verdade àquelas pessoas que acreditavam possuir essa verdade, né? E a gente vê essas passagens aí que o autor fala, e no finalzinho, já vou encerrar esse comentário desse ponto, no finalzinho ele faz uma pergunta, né? O autor, ele diz: em suas disputas sobre o que é certo ou errado, qual é a autoridade final para que você apela? Então isso aí abre uma discussão, né, sobre como deve ser a tomada de decisão na vida do cristão. Muitos querem, eu espero, uma revelação direta, né, uma experiência, uma voz, um sinal, um sonho de Deus. E nós vemos um exemplo de Cristo que as Escrituras, elas são suficientes para trazer, para nos trazer. Ela é a própria verdade e é suficiente para que a gente possa vencer tanto a mentira, né, das pessoas como o diabo. Exatamente, muito bem, Aurino. Eu entendo sim. Isso que ele coloca é o suficiente para nós, né? Eu penso assim, quando eu vejo essa questão de Jesus enfrentando, o autor aqui vai dividir em 3 partes, né? Usando a Bíblia para enfrentar o diabo, para enfrentar os que o criticam, né? Aqueles que o rodeavam, que era crítico ao seu ministério, e ele usava a Escritura para enfrentar ele usou a Escritura para enfrentar a morte e usou a Escritura para cumprir seu ministério pregando. Antes de ir para o texto aqui, eu queria chegar logo à conclusão. O que é que os professores precisam, para mim não esquecer? Precisam enfatizar os alunos. E ao exemplo de Cristo, seja qual for as circunstâncias, a palavra deve ser aquilo, o condutor da nossa vida nesses momentos de tentação, né? No momento de pessoas que estão querendo nos confrontar, né? Se levantar contra nós ou nos enfrentar. A palavra deve ser aquilo que deve nos guiar quando o sofrimento, a dor, a morte nos cerca. O sofrimento sobre nós, e a morte quando a gente perde um ente querido. Como foi que Cristo se mostrou diante disso? Né? E no sentido de nós cumprirmos a nossa missão. Nós não fomos escolhidos simplesmente porque Jesus achou a gente bonitinho, não. Ele nos escolheu, nos amou, nós sendo indignos, mas ele nos deu uma missão. E a missão a missão dada a nós é a continuidade da missão dele. É a missão do Pai que é dada ao Filho, e o Filho vem agora e diz: eu não os peço que eu tire do mundo, e assim como tu me enviastes, eu também os envio. A missão foi transferida a nós, a missão de pregar o Evangelho. Quer dizer, nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia essa palavra. Porque muitos de nós, quando tentados pelo diabo, muitas vezes esquecemos da Escritura, e Cristo não esqueceu. Muitos de nós, quando somos enfrentados por pessoas que estão nos criticando, nós esquecemos que Cristo também passou por isso e usou a Escritura para vencer as críticas. Muitos de nós somos sufocados pelo sofrimento e a perda e esquecemos de nos apegarmos à palavra para vencermos esse momento de sofrimento. Mas também nos apegarmos à palavra para cumprirmos a nossa missão, de que, havendo espaço, anunciarmos a alguém a palavra de vida, o Evangelho, que é poder de Deus para salvar todos os homens. Esse era um ponto que eu queria concluir, mas eu queria voltar à questão de Cristo, Micael, me permita aqui, da tentação. Jesus aqui está nos dando uma lição extraordinária. Ele está dizendo assim: a arma que o crente tem é a Bíblia. Por isso que ele vai dizer: está escrito, está escrito e está escrito. Né? E quando eu olho para aquele texto de Mateus 4, você vê o quanto o diabo é astuto na tentação. Né? Ele vai tocar naquela parte que você precisa. Jesus estava 40 dias sem comer. Ele não vai falar de um perfume,
Ele não vai oferecer a Jesus. Não, ele vai exatamente tocar no ponto da necessidade de Cristo. É comer. É o alimento. E aí você vê que todo imediatismo é ação diabólica. Porque o que eu estou querendo colocar aqui, os professores entendam bem isso. O mediatismo dá a ideia de querer a solução dos problemas instantaneamente. Tu pode transformar essas pedras em pães e se saciar. Isso é imediatismo. E isso é imediatismo levado para o pragmatismo. A coisa ser feita de forma rápida, prática, suprida de forma instantânea. Mas Jesus vai nos ensinar que existem coisas que nós precisamos passar. E ele passou pelo processo de não ter o alimento. E ele não transformou as pedras em pães porque ele não quer ser suprido pelo imediatismo nem pelo pragmatismo. E ele não quer prover para si mesmo. Ele quer que o Pai venha prover aquilo que ele precisa. E por isso que depois da tentação a Escritura vai dizer que os anjos vieram da parte do Pai e o serviram. Essa é a primeira coisa. Na tentação, ele vence o imediatismo e o pragmatismo de ter a solução rápida por esperar nas Escrituras. E é assim que nós devemos fazer. A segunda coisa é que precisamos entender que nem sempre as questões materiais elas são tudo que nós precisamos. O alimento material. E Jesus vai dizer isso citando um texto lá de Deuteronômio 8, né? Ele, quando o Satanás o tenta ali, ele diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque ele está dizendo ali, nós devemos confiar nessa palavra, mesmo nos momentos da escassez, da tentação. Isso aqui fica uma coisa bem clara. E aí, Jesus ainda vai mostrar que essa palavra deve ser usada por nós, mesmo quando ela é mal interpretada, porque a má interpretação sempre é diabólica. O diabo interpreta o texto de forma errada, né? Não, a Escritura não diz que se tu pulares daqui para baixo, ele dará ordem aos teus anjos para te conduzir, para te proteger, para te segurar, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus ali vence, mesmo Satanás sendo esperto em usar a palavra, Jesus claramente é prudente em entender que existem coisas que a gente não deve se apropriar da palavra para dizer assim, eu determino, eu vou fazer. Não. A gente tem que permitir que a providência divina nos guie no sentido de fazer com que o próprio Deus cumpra a sua palavra em nós, e não que a gente o tente a fazer isso. Foi o caso de Abraão, porque tentou o Senhor ali, sim, tentando providenciar junto com Sara um filho da promessa, que não era daquela forma que Deus queria, ali sim. Quer dizer, é o homem sempre tentando fazer com que aquilo que Deus fala se dê um jeitinho para se cumprir. Deus não precisa de ninguém para ele cumprir o que ele quer. E por último, é que está escrito, deve ser a instrumentalidade para a gente adorar de forma correta. Porque Satanás vai criar coisas, vai colocar coisas nas nossas imaginações para a gente adorar, para nós acharmos meios para dizer que nós podemos usar para adorar a Deus, e isso vai estar sendo instrumento para adorar Ele mesmo. Por isso que o Jesus na tentação vai dizer, só o Senhor teu Deus adorarás, só Ele prestarás culto, porque o diabo quer ser adorado. E foi isso que Ele pediu a Jesus. E tem pedido a nós e a toda a igreja. E o entendimento correto é, nós vamos adorar de acordo com a Escritura. Está escrito, só o Senhor teu Deus adorará. E Jesus está dizendo que a Escritura serve para os dilemas da vida e as necessidades. A Escritura serve para as tentações. A Escritura deve ser a aplicação da sua interpretação correta dentro das falsas interpretações, e a Escritura é o instrumento pelo qual nós devemos nos deixar ser guiados para adorar de forma correta ao Deus correto. Ufa! Muito bom, pastor. E aí, já conecta, né, com o que o pastor falou aí, esse segundo ponto, né, você já começou a falar também um pouco, né? Ele enfrentou as pessoas que o criticavam. E a metodologia foi a mesma, né? Tudo que o pastor falou, ele também se aplica a isso, né? E aqui é o inimigo personificado em outras pessoas, aqui nos saduceus, né? Que eram pessoas, né, que eram lá estudiosos da lei, né? Mas que estavam ali a todo momento tentando, né? Os escribas também. Então, os fariseus, cada um, né, vindo através de oportunidades, querendo confundir a mente, né, expor Jesus, mostrar que ele estava errado. Mas para todos eles, ele teve a mesma prática que ele teve
em relação ao diabo. Ele usou a palavra como meio, como método para sair de todas essas investidas do inimigo. E aí, nós entramos agora para o exemplo 3, né, desse uso da Bíblia, que ele enfrentou o sofrimento e a morte. E aí tem um detalhe que é importante aqui, que o autor coloca que Jesus anuncia a sua paixão, ele não prediz. Né? A predição estava lá no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ele anuncia, né? Ele coloca algo que ele anuncia o que ia acontecer, sendo ele mesmo o cordeiro que ia ser sacrificado. E, mais uma vez, ele só evidencia o uso da palavra que foi predito no Antigo Testamento. Então, mais uma vez, uma evidência de Jesus ao usar a sua palavra, e finaliza na pregação. E aí, com relação a esse tópico da pregação, eu acho que a gente pode agora trazer aqui alguns comentários, que o autor coloca que, antes de milagres, Jesus tem uma preocupação com o seu propósito, trazer a mensagem do Evangelho. E isso é algo que dificilmente a gente vê em igrejas que são, né, que não levam a sério, né? Ou que não levam a sério. As pessoas primeiro criam um evento, criam qualquer coisa, né, para agregar as pessoas, para trazer ali, para trazer esse movimento, mas a palavra é a coisa ou que não aparece, ou que está lá no finalzinho, em poucos minutos, não é isso? E aí eu queria que os dois aí ficassem à vontade aí para a gente tentar fechar esse comentário. Eu vou falar para depois a Aurélio falar. Olha só, hoje eu estou falando demais. Irmãos, essa narrativa ela é extraordinária, porque eu acho que na igreja eu já falei sobre essa narrativa. Jesus faz alguns milagres e as pessoas que estão ao seu redor de Pedro dizem: Senhor, olha, a casa está cheia. Até, eu acho que essa narrativa, se eu não me engano, ela está ligada a ideia da cura da sogra de Pedro. E quando as pessoas sabem que Jesus está ali curando, elas vão ao encontro daquele local, vai àquele local, e o local enche de pessoas. E o texto vai dizer que Jesus sai, se afasta, e como se fosse reservadamente para orar, para falar com o Pai, e os discípulos ficam procurando ele, né, atrás dele a todo custo, como se ele tivesse fugido daquele momento, né? E eles ficam procurando ele exaustivamente. E Jesus se retira para orar de madrugada, sai para um lugar deserto. Simão está procurando ele e os discípulos, e quando encontrar, diz assim: oxe, cadê você, rapaz? O pessoal está lá. Pedro não está dizendo isso, irmãos. Eu vou só tentar trazer o entendimento de alguns intérpretes, tá certo? Eles estão dizendo assim: a coisa lá está dando certo na casa da minha sogra, né? Dali dá para fazer uma igreja, tô fazendo teus milagres, aí está enchendo de gente. E aí Jesus vai lá para Pedro e vai dizer: olha, Pedro, minha missão não é isso aí. Eu preciso ir a outros lugares, às povoações, a outras tribos, outros povos vizinhos, para pregar ali o Evangelho, porque para isso foi que eu vim. Jesus ali está deixando uma mensagem, irmãos, para nós hoje, importantíssima, para a época, mas mais para nós hoje. Nós vivemos uma época da teologia da prosperidade, da teologia da cura, né, da busca do Deus que faz as coisas extraordinárias e místicas, e extraordinárias e miraculosas. E Jesus está dizendo aí: isso é secundário. O mais importante não é o milagre da cura física, nem da prosperidade financeira. O maior milagre que Jesus está preocupado aqui é o milagre de salvar as vidas, as almas, né? Para isso foi que eu vim. Esse é o maior propósito da minha missão: é pregar, é ver vidas sendo alcançadas pelo poder do Evangelho do Reino, né? Foi para isso que eu vim. Essa é a principal missão. Os milagres são complementares, né? A prosperidade ou qualquer outra coisa que ele faça, que alguém seja bem sucedido, isso é secundário. O mais importante é que sua alma seja alcançada pelo poder do Evangelho do Reino.
Esse é o maior milagre que Cristo veio fazer. É que a sua palavra seja anunciada, alcance os corações e salve os corações desses homens perdidos. É isso aí, irmão. Não adianta ter uma igreja cheia, como a casa de Pedro e da sua igreja estava cheia de gente. Não adianta ter só milagre. Milagre nem sempre é sinal de que é Deus. O diabo também faz seus milagres, né? A única coisa que vai identificar a verdadeira igreja nessa última hora é a genuína pregação do Evangelho. Porque, olha, você olha Jesus falando em Mateus 24, haverá milagres feitos por falsos profetas e falsos cristos. A besta do mar e a besta da terra, o falso profeta e o anticristo vão fazer milagres para que as pessoas possam adorá-lo. Nunca será característica de uma verdadeira igreja os milagres, as obras extraordinárias. Deus faz isso? Faz. Mas como é que vai ser identificada a verdadeira igreja? Aquela que vive o Evangelho, que prega o Evangelho de forma fiel. Você vê também que teve o exemplo daquele homem que levaram lá, desceram pelo teto para que ele fosse curado, e Jesus diz, teus pecados estão perdoados. E a gente vê ali a reação daquelas pessoas que acharam absurdo, né? Queriam ver a cura física, mas Jesus diz o que é mais importante, né? A cura ou é a salvação? E exatamente. Mostra aquelas pessoas para que realmente ele veio, né? E trazendo para hoje, que a gente vê tanto desvio, né, dessa verdade, cultos em que as pessoas marcam hora e dia para vir buscar o seu milagre nesse dia, porque vai acontecer isso, isso e aquilo. É como se fizesse uma agenda para Deus, e a gente vê que não deve ser assim, porém, esses lugares estão lotados, né? Assim como as pessoas iam atrás de Jesus para ver os milagres, para ver as maravilhas, né? Mas esse interesse pelas pessoas não era o verdadeiro amor pelo que Deus é, mas pelo que ele podia fazer. Então, esse é o entendimento errado, né? É um amor falso, né? Você esperar de Deus apenas os benefícios, e para essas pessoas é muito fácil, porque se não aconteceu um milagre, então o problema é a sua fé, ou a sua fé que é pequena. Então, é muito fácil manipular as pessoas para que elas sigam um caminho errado, né? Muito bem. Verdade. E aí, meus irmãos, finalizamos a lição 7, entendendo como Jesus, né, o que Jesus fez com a Bíblia dele. Então, ele cumpriu as Escrituras, ele aceitou a sua autoridade, e, sobretudo, ele usou a Bíblia para enfrentar o diabo, as pessoas que o criticavam, o sofrimento, e, sobretudo, pregou o Evangelho. E é assim que nós devemos fazer. E aí, queria, de antemão, já agradecer Aurino Júnior, pastor, e aí eu já passo para vocês para as considerações finais, para encerrarmos esse podcast de hoje. Muito Júnior, bem. Vai lá, Júnior. Júnior inicia e o pastor fecha. Eu quero mais uma vez agradecer pela participação. Para mim é muito bom a gente parar para ler, para estudar, e é algo que não se torna cansativo, né? Você fica desejoso de aprender, de poder compreender a palavra de Deus. Isso tem despertado interesse para mim. Acredito que, assim, eu tento passar isso também para o adolescente, né? E é uma bênção, é uma maravilha a gente poder participar. E eu falo também para os professores, né, que desejarem participar também. É muito importante, é muito interessante e é muito gratificante também. Deus abençoe a todos e até a próxima. Meus irmãos, eu queria agradecer pelo privilégio de estar aqui com o Micaías, né? Com Micaías, Aurino. Eu acho que a gente, quando faz esse tipo de evento, de programação, a gente cresce mais ainda, né? E eu fico muito feliz, quero novamente tecer aqui uma palavra de parabéns à Escola Bíblica pela criação do podcast, né? Foi muito boa a ideia, eu quero dar os parabéns. E aos professores que enfatizem, né?
com clareza essa questão da necessidade de agirmos como Jesus agiu, quando se trata referente à Escritura, de cumpri-la, né? De a cada dia, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, reconhecer a autoridade dela, aplicando a nossa vida, né? Vivendo ela, mesmo quando as coisas não são muito favoráveis, e fazer o uso da Bíblia. Esse é um exemplo extraordinário. Jesus vai usá-la para, como o Micael colocou aqui, diante das tentações, diante das críticas, né? Diante do sofrimento, e entender a missão, que é exatamente anunciar. Sempre que tiver oportunidade, ensinar, instruir, pregar, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra. Ok? Ok, muito bem, meus irmãos, agradeço a todos, espero que vocês possam aí dar continuidade à sua lição, lembrando 2 domingos para essa lição, então temos bastante tempo aí para ter esse conteúdo em sala de aula. Aproveitem, aprimorem seus estudos e que o Senhor nos abençoe. Uma boa semana a todos. Paz, obrigado.